E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar com vocês algo no dia de hoje. Eu apenas liguei a câmera para dizer algumas coisas, então eu não sei como será o final desse vídeo. Mas acontece o seguinte: eu gosto muito, muito de salmos. Eu me identifico muito com os salmos. E uma das coisas que eu mais gosto no salmista é que ele tinha o costume de falar com a alma dele. Ele tinha um costume de pregar para a alma dele, ou seja, ele falava com ele mesmo. Então, muitos salmos de Davi, quando a gente vai ler, a gente vê que ele faz um apelativo para a alma dele, sabe? Um apelo para a alma dele. Ele conversa com a alma dele. Ele lembra para ele mesmo, ele lembra para a alma dele quem é o Senhor. E assim, na minha caminhada com Deus, né, no, a minha maior dificuldade, assim, como alguém que crê na palavra e que tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, alguém que vive o Evangelho, alguém que prega o Evangelho, a minha maior dificuldade é pregar para mim mesma, é pregar para minha alma. É nos dias de aflição, é fazer com que a minha alma se lembre de quem é o Deus dela. Fazer com que a minha alma se lembre quem é o Deus que sustenta ela. Fazer com que a minha alma se lembre quem é a fonte de vida, sabe? Fazer com que a minha alma, com que o meu ser, com que o meu interior entenda quem me chamou, quem me escolheu, quem me salvou, quem me tirou das trevas e me levou para sua maravilhosa luz, sabe? Eu acho que essa é uma das minhas maiores dificuldades, sabe? É no dia mais caótico da minha vida eu conseguir olhar para mim mesmo, para minha alma, me olhar no espelho e fazer como Davi faz no Salmo 116, versículo 7, que ele diz algo que me surpreende. Ele fala assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Aí no versículo 8 ele ainda vai lembrar a alma dele dos feitos do Senhor. Tipo assim, ele vai falar assim: pois tu me livraste da morte. Aqui ele já tá falando do Senhor, com o Senhor. E livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. E eu fiquei pensando nisso, sabe, agora, como que tem dias que a maior necessidade do nosso ser, da nossa alma, é que a gente lembre pra ela quem é o Deus dela. Então, assim, vou contar algo que aconteceu comigo. Ontem foi um dia muito bom. Tipo assim, foi um dia incrível. Eu acordei muito disposta. Eu acordei muito bem. Tipo assim, me sentindo muito forte, me sentindo muito. Eu não sei explicar. Eu estava muito animada ontem. E agradeci muito ao Senhor por estar sentindo aquilo, por ter levantado bem, por ter ido trabalhar bem, por ter conseguido dar o meu melhor no meu trabalho, sabe? Por ter sentido que naquele dia eu trabalhei de uma forma louvável, tipo assim, nossa, trabalhei muito, sabe? Ontem. Consegui bater uma meta, fiz isso, fiz aquilo. Fiquei muito feliz, porque eu sabia que era porque eu tinha acordado diferente aquele dia. Eu estava me sentindo diferente ontem. Ontem, tipo assim, ontem, 24 horas atrás. E aí, hoje, eu não acordei bem. Por quê? Não sei, não acordei bem. Não foi igual ontem. Foi um dia diferente, um dia esquisito. E aí, logo pela manhã, fui resolver algumas coisas, algumas pendências que eu tinha. E eu fui baqueada por algo. Algo aconteceu e que me baqueou de uma forma que eu não esperava, sabe? E aí eu fiquei muito mal.
Eu chorei. Eu sentei assim, chorei, porque quem me conhece sabe que eu sou assim. A minha primeira reação sempre vai ser chorar. Eu sou assim. Eu só consigo pensar nas coisas, analisar as coisas, resolver as coisas depois que eu choro. Eu sou igual o Neemias. Eu recebo a notícia, eu sento, eu choro. Aí depois eu faço o que tem que ser feito, mas primeiro eu choro. Aí eu chorei. Chorei. E aí, no meio do meu choro, eu fiz aquela pergunta que todo mundo faz pra Deus. Tipo assim, Senhor, será que o Senhor não tá vendo? Será que o Senhor não tá me vendo? O Senhor não tá vendo meus esforços? Que não sei o que. Comecei a falar assim, Deus, e aí? Né? Porque a gente é assim. A gente é dessa forma, sabe? Ontem eu estava agradecendo ao Senhor, porque, poxa, Deus, né? E no dia seguinte eu tava, Deus, e aí? Cadê tu? Cadê o Senhor? Onde você tá? Não tá me vendo? Então a gente é assim, eu sou assim. E foi um dia, tipo assim, e silêncio. Silêncio. E eu falei, amém. Chorei o que eu tinha que chorar. Levantei e fui trabalhar. Vou trabalhar. E aí, no decorrer do meu dia, através de coisas simples do meu dia, o Senhor foi falando comigo. E a primeira coisa que o Senhor falou comigo, inclusive, foi que Ele é simples. Jesus é simples. E através de coisas simples, Ele tratou comigo. No meu dia difícil. Num dia que talvez eu não teria sofrido tanto da maneira que eu sofri, eu não teria chorado tanto da maneira que eu chorei, se eu tivesse olhado pra mim mesma e falado: quem é o meu Deus? Se eu tivesse pregado pra mim mesma, se eu tivesse lembrado das palavras que ele disse. Mas não lembrei. E mesmo assim, mesmo eu tendo questionado se ele estava ou não me vendo, mesmo falhando em pregar pra mim mesma, mesmo me desesperando, tirando o sossego, o descanso, a paz na minha alma, com os meus próprios questionamentos, Deus falou comigo. Então, no decorrer do dia, uma das formas que Deus falou comigo foi que eu entrei na operação onde eu trabalho e logo eu fui bater o ponto e apareceu uma moça. E essa moça me conhece, a gente trabalha juntas e ela falou assim, o que foi? Eu falei, nada. Aí ela falou assim, vem aqui agora. Aí ela me abraçou, tipo assim, tinha gente do nosso lado, tinha gente, a gente tava assim no começo do galpão, tinha muita gente, ela me abraçou e começou a orar por mim. E eu falei, amém, irmã. Né, assim, algo que eu não tinha conseguido fazer da forma que eu poderia ter feito, orado, pedindo o auxílio do Senhor, porque eu só questionei a Deus. Ela fez, ela orou por mim. E, tipo, pra mim isso é uma forma de cuidar de Deus, porque enviou alguém do nada e essa pessoa orou por mim, me abraçou e aí eu fui trabalhar, né? Terminei de entrar no galpão e quando eu tava. Passou muito tempo, algumas horas depois do almoço, eu já estava bem melhor. E aí eu estava participando de uma roda de conversa entre dois colegas de trabalho e um deles falou bem assim: porque você sabe que tá escrito, né? Que quando eu sou fraco é que eu sou forte. E aí eu lembrei na hora desse versículo e o que complementa ele é que porque como que é? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu lembrei desse versículo, né? Depois que esse colega citou, eu lembrei do restante do versículo, do contexto do versículo também. E aí eu fiquei pensando, cara, ontem foi um dia muito bom, né? Porque foi um dia diferente, um dia legal, que não sei o quê. E eu tava me sentindo forte. E eu sentia, assim, que as coisas poderiam acontecer, porque eu daria conta. Eu iria enfrentar o que eu tivesse que enfrentar. Eu iria me posicionar da forma que eu precisava me posicionar. Eu iria ser a linha de frente das coisas.
E de repente, no dia seguinte, eu me sinto impotente, eu me sinto fraca, eu me sinto frágil. E eu olho para todas as situações em minha volta e eu falo: o que que eu vou fazer? Eu não consigo fazer nada. E, e naquele momento entender que não é sobre mim, não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o Senhor e o que Ele pode fazer através de mim, apesar da minha evidente fraqueza, sabe? E tipo, Deus foi falando comigo sobre isso, sobre não pensar ou na força do meu braço ou na fraqueza das minhas mãos, sabe? Mas pensar nele e no que ele pode fazer. Lembrar dele e das promessas que ele fez. Lembrar dele e do chamado que ele fez, sabe? Não é sobre mim, é sobre ele. Não é sobre os dias bons ou sobre os dias maus, mas é sobre como, tanto em um quanto no outro, a gente pode encontrar o Senhor. O Senhor pode encontrar meios de falar com o nosso coração. O Senhor está no dia bom. E o Senhor também esteve no dia mau. Mas aí não termina por aí, meu dia. Porque aí depois a gata enfiou a cara na câmera. Aí depois eu fui pro fretado. E aí um amigo sentou do meu lado. E a gente foi falando sobre a palavra, né? E ele falou assim: tem um versículo pra mim hoje? E eu falei: Josué 1:9. E aí ele me falou Isaías 41:10. Que está escrito. Não vou lembrar. Eu não lembro. Deixa eu abrir para não cometer o erro de inventar uma heresia, né? Muito melhor ler o que está escrito do que inventar o que não está. Glória a Deus. Aleluias. Mas diz assim: por isso... Não, calma, eu vou ler do 9. E eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e eu o chamei. Eu disse: você é meu servo. Eu o escolhi e não rejeitei. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Como eu amo a palavra. Imagina se lá de manhã, quando eu levei aquele baque, eu tivesse dito isso à minha alma. Mas que bom que o Senhor arrumou meios de falar comigo. E aí, eu desci do fretado e comecei a sentir uma dor muito grande na perna, tipo, surreal. Eu falei: nossa Deus, parece que não vou aguentar andar até em casa. E aí, tipo, eu segui linha reta, porque normalmente eu sempre atravesso nos mesmos lugares, eu tenho esse costume. Eu sempre atravesso nos mesmos lugares, sempre. Então, naquela rua tinha duas faixas, uma mais pra baixo, que é onde eu atravesso, e uma lá em cima. E eu não, tipo, é muito raro eu atravessar na de cima, não sei porque eu sou assim. Aí eu tava com muita dor na perna e eu continuei em linha reta. Não parei onde eu costumo parar. E aí eu atravessei naquele lugar e aí uma irmã da minha igreja parou e me ofereceu uma carona. E aí eu aceitei e fui embora, né, pra casa. Ela me trouxe no portão de casa. E aí, tipo, eu pensei: poxa, eu tava com mó dor na perna, né? E do nada eu encontrei essa irmã aqui, e ela me trouxe em casa. E aí Deus falou comigo. E ele disse: eu te sustento. E eu falei: entendi, Senhor. E é assim, porque o Senhor é simples. E eu percebi que mediante
aos dias difíceis, aos baques que a gente recebe às vezes da vida, as notícias conflitantes, as situações difíceis de resolver. Quando a gente pensa que o nosso pé vai vacilar, sabe? Quando a gente pensa que a gente não vai conseguir caminhar até o lugar que nós devemos ir. É onde a gente experimenta as mãos do Senhor que nos sustentam. É onde a gente aprende a viver na dependência do Senhor. Tipo, nossa, agora eu não consigo mesmo. Agora eu reconheço, eu não consigo fazer nada. É onde a gente vê o Senhor agindo. Então, eu quero terminar esse vídeo falando pra vocês que eu não sei qual tem sido a situação adversa, o momento de aflição, as circunstâncias que você olha e sente que você não vai dar conta, que você é impotente. Eu quero te dar um conselho hoje. Pregue para sua alma. Lembra a sua alma quem é o seu Deus. Lembra para sua alma quem é o seu Deus. Leia a palavra de Deus para sua alma, porque ela é o suficiente para garantir que ela volte a descansar no Senhor. Palavra nenhuma, palavra de ninguém faz a nossa alma voltar para o descanso dela, mesmo em meio às tempestades. Mas a palavra do Senhor, ela tem esse poder. Então, a sua alma precisa dessa palavra. E que nessa semana, nesse dia, nessa noite, a palavra do Senhor possa encontrar a sua alma. Amém? Deus abençoe. Tchau.